Quando eu era pequeno, eu e os meus amigos, nós íamos para o mato caçar passarinhos. Mas eles me convidavam para pegar essas balinhas que na época a gente chamava de macumba, né? E eu pessoalmente, quando eu era pequeno, eu não gostava de pegar essas coisas. Então eles comiam, né? E esse meu amigo, que era o mais próximo, existia outros também que chupavam essas balinhas. E ele já é falecido já. E eu, pessoalmente, eu estou contando essa biografia porque sempre nos meus vídeos eu sempre gosto de falar de algo e também falar da minha biografia. O que dizem os padres exorcistas que estudaram teologia e filosofia? Qualquer coisa, seja por meio de macumba, entidade, despacho, essas coisas, elas vão acarretar algo maligno sobre a pessoa e às vezes até uma possessão diabólica. E é por isso que existe aí os chamados exorcismos. A evidência desses males, dessas influências, não só de macumba, muitas vezes uma entidade maligna, um espírito maligno, ele se aposta da pessoa, e quando isso acontecem coisas estranhas, que não é natural, que não se pode dizer que é uma doença psíquica, que é um transtorno mental. Eu vou explicar algumas coisas, o que acontece. Acontece que a pessoa ela começa a falar como eu estou conversando, mas com uma voz totalmente diferente. E dentro dessa minha voz, saem outras vozes ao mesmo tempo. Então, isso não é nada humano. Isso já é coisa sobrenatural. Existem também outros fatos também de possessões malignas que elas acontecem da seguinte forma: tocando piano, entendeu? As coisas começam a se mexer, a pessoa começa a se mexer na cama, como se, por exemplo, tem um peixe que ele está dentro d'água, né? E esse peixe, ele sai de água e fica se batendo ali. Então a pessoa começa a se bater como se fosse um peixe. Então isso é uma possessão diabólica, maligna. Se você mexe com espiritismo, se você mexe com entidades, outras coisas, ainda há tempo de você voltar para Deus. Então esse vídeo aqui, ele não veio de uma forma para, como se diz assim, falar mal de quem pratica essas coisas. Eu pertenço ao catolicismo católico apostólico romano, então eu tenho que falar sobre essas coisas. Essas coisas as pessoas têm que saber. Eu vim contar também outra biografia da minha vida. Antigamente eu era chamado, né, pelo fato de eu ter o dom da cura, para assistir essas pessoas e até mesmo fazer orações para essas pessoas. E teve um caso bastante emblemático dentro da igreja, em que essa pessoa ele já tinha feito mais de 9 exorcismos. Eu não lembro se foram 9, se foram 15 exorcismos. E nesse momento que essa pessoa estava tendo esse ataque, tinha um padre perto de mim, que esse padre não era exorcista, né? E esse padre disse: o exorcismo ele existe, mas talvez essa pessoa, a gente tem que estudar esse caso maior. Talvez essa pessoa ele deve estar fazendo um exibicionismo. Então, todo caso ele precisa ser estudado com maior exatidão, com maior clareza. Outro caso também, que eu estava aqui na cidade de Planaltina, DF, Distrito Federal, e de repente eu me deparei com uma senhora, eu acho que ela tinha uns 45 anos, né? E de repente ela teve uma possessão diabólica, né? E ela falou para mim: eu te conheço, você é uma pessoa de oração e eu vou te derrotar, eu vou fazer o mal na sua vida. E eu, como não sou exorcista nem nada, fiz as minhas orações
necessárias. Naquela época eu andava com o escapulário daquele santo, que eu não me lembro bem, que é um santo, São Bento, agora que eu lembrei, São Bento. Então, o mal, ele existe, o mal, ele é real. Eu espero que antes de você fazer qualquer coisa, despacho ou entidade, o despacho, ele geralmente ele é algo que se despacha, que vai para outro lugar. Então não é bom, não é aconselhável que os cristãos de hoje mexam com essas coisas. E quem já mexe com essas coisas, eu apresento Jesus Cristo, que pode te curar de tudo isso e se aproximar da Eucaristia. Outro conselho interessante seria você ir na adoração do Santíssimo. Ali, geralmente nas paróquias são abertos algumas de segunda a sábados, outros de terça a sextas-feiras, e ali você pode chegar e fazer uma adoração ao Santíssimo em silêncio, e ali você se libertar de tudo isso, de todos esses males. Até mais, ajude o canal a crescer. Valeu?